Oi, eu sou a Guinessa, tô falando aqui de São Paulo, e a gente deveria usar os jovens místicos para produzir energia positiva. E eu sou o Matheus, o Bonfim, no caso, também em São Paulo, porque eu tô do lado da Guinessa. Eu acho que a gente deveria usar o pessoal da física como fonte de energia negativa. Piuí, tic-tac, ouvinte fica à vontade para ouvir o podcast de manhã ou na night. Bom, no episódio de hoje, que inclusive é o primeiro episódio do Trem Bala, a gente vai conversar sobre uma coisa que tem a ver, de certo modo, com o trem bala, que seria fontes de energia, né? E a gente vai falar especificamente de energia limpa, né? Porque tem várias formas da gente produzir energia, mas nem todas elas são renováveis e nem todas que são, digamos assim, renováveis, elas são totalmente limpas. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre a aplicação delas e também como que funciona. É isso, nosso trem é completamente ecológico, é um trem responsável com o meio ambiente, não é um trem qualquer, é aqueles trens que flutuam magneticamente, entendeu? É um trem diferenciado. O Piuí que vocês escutaram é uma representação para a cabeça da galera. Hoje eu conto aqui com a presença do convidado Matheus Bonfim. Bonfim se Olá! apresenta. E aí, galera, beleza? Meu nome é Matheus Bonfim, eu quase mestre aqui pelo Instituto de Física da USP. Eu e a Guinessa aqui compartilhamos essa vivência divertidíssima que é a vida de físico, de modo geral, certo? E eu faço mestrado em física nuclear, já fiz iniciação científica em plasmas. Tô há um tempinho, já são uns 7, quase 8 anos nessa vidinha de física e tô aqui. Então, a gente decidiu fazer sobre essa temática, tanto por ser uma coisa atual, quanto também por ter a ver com o projeto do qual eu estou fazendo parte no momento, que é o projeto sobre jornalismo científico de células combustíveis, que vai ser uma das fontes de energia, né, limpa que a gente vai acabar discutindo aqui hoje nesse episódio. Mas além dessa também, a gente vai falar de outros tipos. Primeiro eu vou citar algumas, mas a gente vai se aprofundar em umas mais específicas que a gente acaba tendo mais experiência e conhecimento sobre elas. Primeiro, vamos tentar entender o que é energia, para a gente poder discutir melhor essa temática. Enfim, o que você Oh, tem a não! dizer sobre energia? Então, você tocou num assunto muito polêmico. Ironicamente, eu sabia que era o assunto que eu estou aqui. Mas energia é um conceito que a gente fala muito no curso de física, a gente repete ele de novo e de novo, a gente vê acontecendo o tempo todo. Você entra no curso, você aprende sobre energia no primeiro semestre, e você vai ver ele nos próximos não sei quantos semestres que aparecerem, certo? Então, para começar, a primeira definição que a gente recebe de energia na faculdade é que energia é a capacidade de realizar trabalho, que é capacidade de transferir energia. Então as definições são meio que todas circulares, assim, é um pouco meio ruim. Eu sinto no meu coração que energia é uma grandeza que um sistema tem que faz ele ter aquele sabe? Aquele capaz de fazer alguma coisa. É essa a melhor definição que eu tenho? Não. Mas essa é uma primeira. Você tem uma melhor, por acaso? Eu não sei se eu tenho uma melhor, mas eu lembro que quando eu vi isso de energia, a gente usava, mas nunca parava para pensar, pera, o que é energia? Até que em Física 1 mesmo teve essa discussão do que era energia e de que ela não tinha uma definição em si. Aquilo me chocou bastante, mas eu lembro de que ela tinha essa ideia de ser um valor matemático, ela tem um valor numérico, digamos assim, e a parte muito importante dela, que é uma das coisas fundamentais da física, é que ela se conserva. Então, a gente não sabe exatamente o que ela é, mas a gente sabe que esse valor, ele se conserva, né? Então, é isso que eu lembro que ficou muito fixo na minha cabeça quando eu vi de energia. Eu acho que essa é a propriedade mais interessante da energia, assim. Porque, assim, a física tem muitos domínios. Em cada domínio tem uma definição diferente de energia. Mais ou menos diferente. E aí você não consegue transpor perfeitamente de um domínio para o outro. Você fala, mas nessa área a energia é isso. Aí nessa outra ela é isso. Mas a coisa mais importante e vital dela é que ela se conserva. Essa aqui é a coisa. A gente pode fazer uma definição super rigorosa aqui, mas o importante é o espírito. Esse é o espírito. Ela é um valor matemático que um sistema tem e que ele se conserva ao longo do tempo. Já que ela se conserva, a gente consegue analisar ela comparando essas, digamos assim, diferentes energias
e conseguindo ver que uma se transforma em outra, né? Porque, no fundo, elas significam a mesma coisa. Elas só são analisadas de diferentes formas, né? São manifestos Se manifestam de diferentes. diferentes formas, né? Mas, no fundo, é o mesmo valor que pode mudar de tipo de energia para outra, certo? Então, por exemplo, na sala que a gente está aqui mesmo agora, gravando esse podcast, você vê que tem várias fontes de energia aqui em volta. Você tem energia luminosa, que também tem energia sendo feita na forma de calor lá em cima, pode ver que as lâmpadas esquentam o ambiente. Tem energia sonora das nossas vozes impactando os microfones. Tem energia química que faz a gente viver aqui, basicamente, certo? Alimentando cada processo do nosso corpo com quebra de moléculas e tal. Então, realmente tem fontes de energia em toda a parte. Energia elétrica, naturalmente, né? Fazendo todas as máquinas aqui funcionarem. Então, você vê energia manifestas em vários diferentes tipos. Mas, no fundo, você pode chamar todas pelo mesmo nome e atribuir um valor. E também ela tem uma unidade específica, né? Que a unidade que a gente costuma usar é o Joule, né? Principalmente o Joule. Querido Joule. Mas em química acaba usando bastante caloria, né? Na parte de química acaba sendo mais usada. Caloria e quilocaloria também. O pessoal usa. Tanto que a gente está acostumado a falar de unidade de energia quando você está na tabela nutricional, né, de um alimento. Você está acostumado a olhar aquilo ali, mas você não associa muito aquilo com o joule. Outra unidade que a gente vê muito também é o quilowatt-hora. Ah, sim. Geralmente quando está ligado à parte de potência, né? Que vai ser uma coisa importante para o que a gente vai discutir aqui, né? Porque a energia, quando está ligada a isso da potência, ela é uma relação entre a potência e o tempo daquilo, né? A variação de tempo daquela potência sendo aplicada. Mas agora que a gente entendeu um pouquinho do que é energia, a gente, né, tem uma noção geral do que isso significa e que também uma energia pode ser transformada em outra, isso se liga ao que a gente vai acabar discutindo aqui em relação a fontes de energia. Por quê? Existem diversas formas de gerar energia, mas algumas delas vão acabar tendo produtos que são poluentes, né? Ou, de alguma forma, elas não vão ser renováveis porque vão demorar muito para a gente conseguir gerar energia da mesma forma. Então, a gente vai discutir aqui as energias que são renováveis e também não são poluentes ou não tanto, né? É muito difícil a gente encontrar alguma coisa que não seja nem um pouco poluente. Isso, né? A gente acaba conhecendo mais em relação à fonte de energia ao petróleo e aos gases também, né? Gases naturais ou gases minerais. Só que esse tipo de fonte acaba poluindo muito a atmosfera, né? Além de outras coisas no meio do caminho. Mas pensando na parte de aquecimento global, que é um tema muito importante ser discutido em questões ambientais. Especialmente do ponto de vista dos cientistas que nós somos, que a gente tem uma obrigação de divulgar para o pessoal isso. Tem muita desinformação por aí. Exatamente. E aí, pensando nesse sentido da poluição atmosférica e do aquecimento global em si, essas fontes, a gente tem que tentar substituir elas, né? E aí, para isso, a gente vai acabar citando aqui alguns tipos de fontes limpas, né? Só que a gente vai se aprofundar mais em algumas, né? Então, como exemplo dessas fontes de energias limpas e renováveis, tem a energia solar, né? Inclusive, aqui na USP acaba tendo umas pesquisas bem bacanas nisso, ali no IEE, né? Que é o Instituto de Energia e Ambiente, né? Então, lá tem umas pesquisas nesse sentido, mas no mundo todo acaba tendo bastante pesquisa de energia solar, porque a gente recebe a energia solar, é uma coisa muito simples, mas a gente não consegue ainda fazer algo que seja tão bem aproveitado quanto outras fontes de energia, né? Ela também tem a desvantagem de que ela ocupa muito espaço. Você tem que tirar tudo dali para colocar uma placa enorme e aí para você conseguir a energia que você precisa, você tem que acabar eliminando esse espaço útil, coisa que outras fontes de energia como a nuclear já podem ser mais compactas. Sim. Além disso, tem que ser uma região que pegue bastante sol, né? Então, não vai ser qualquer lugar que vai conseguir fazer uso desse tipo de energia, né? A gente tem como exemplo também a eólica, que no caso do Brasil, no Nordeste, eles acabam utilizando mais, né? Começou a ter mais aplicação disso.
Tem a geotérmica também, tem a maremotriz. Eu vou só citar algumas e a gente se aprofunda mais em umas. Tem a hidráulica, a nuclear, a de biomassa e a de células combustíveis. Como eu convidei aqui o Bonfim, e a gente tem como exemplo a nuclear, que é uma área que ele tem mais intimidade, mais conhecimento para falar sobre, A pressão, meu Deus, a pressão. a gente vai acabar discutindo um pouco sobre esse tipo de fonte de energia, né? Isso, que é uma queridinha minha, inclusive, particularmente falando, mas ela tem seus poréns também. O Brasil, ele tem uma matriz energética, em questão do jeito que o Brasil produz a energia dele elétrica para poder usar, bastante limpa em comparação com o resto do mundo, certo? Se a gente olhar dados de 2021, olha só, eu tenho dados aqui, nós cientistas corroboramos o que a gente diz com dados. Se você olhar no mundo, o jeito como a energia é produzida, ela não é, de forma geral, renovável. Então, no caso do Brasil, a matriz energética daqui, ela conta com 45% de energia renovável. Então, dos processos industriais, tudo que a gente faz aqui no Brasil, a energia que alimenta eles é 45% vinda de fontes renováveis. Porém, se você olhar a matriz elétrica, que é o que o Brasil produz de energia elétrica para ele próprio, assim, não é energia que ele pega de fora, mas que a gente produz para a gente consegue até 83% de energia renovável. Então, isso é totalmente fora do cenário que a gente observa no mundo, que é onde a galera realmente vai lá e queima carvão e petróleo e gás natural. Então, se você olhar, ó, no mundo, 60% praticamente da matriz energética é de queima de combustíveis fósseis. Então, petróleo, carvão e gás é, de modo geral, o que o mundo gosta de fazer, mas aqui no Brasil são uma exceção. Então, as fontes renováveis aqui, no caso hidrelétricas, são muito mais fortes. Então, como a gente pôde ver, né, tem essa questão aí do Brasil já ter um enfoque maior na hidrelétrica, né, nesse tipo de fonte de energia, mas só que, como o exemplo que a gente teve aqui da energia nuclear, a gente poderia tentar utilizar mais esse tipo de fonte, como é utilizado em muitos países europeus, né? Tem alguns países que acabam utilizando mais. A matriz energética da França, por exemplo, é dominada por energia nuclear. Também tem a ver com as condições. Se eles pudessem fazer hidrelétricas em toda a parte, eles fariam também. A China, por exemplo, que é um país enorme, ela tem muitas hidrelétricas, muitas barragens também, mas ela também conta com energia nuclear. Ela faz de tudo, porque quando você tem 1 bilhão e tanto de pessoas, Sim. você trabalha com o que você tem, né? E aqui no Brasil não tem muito essa pressão para ter outras formas de energia, justamente por a gente ter esse destaque em comparação com outros países. Então, o fato daqui ser hidrelétricas já deixa a gente com uma pressão muito menor nesse sentido. O Brasil contribui para a mudança climática por causa da energia que ele produz? Lógico, não pela energia que a gente produz, mas pelas queimadas que a gente faz o tempo todo na Amazônia, sim. Com o interesse do agronegócio, sim. Mas a gente, pelo menos na parte da energia elétrica, a gente consegue se salvar um pouco nisso. Então, se você for dar uma olhada na quantidade de CO2 produzido por quilowatt-hora pelas diferentes fontes energéticas, você consegue olhar uma coisa como nesse sentido. Queima de carvão gera algo como 800 gramas de CO2 para cada quilowatt-hora que ela produz. 800. Outras fontes, como a solar, já é 50, já é bem menos. A eólica é 11, já é bem, bem menos. E a nuclear é 12, algo parecido. Isso aqui são valores médios do que a gente encontra. Você consegue ver que esses valores são bem menores em comparação quando você olha para combustíveis fósseis sendo queimados, mas ainda assim isso é uma média. Então os valores flutuam ainda, porque cada usina, cada região de energia eólica, cada canto desses depende de muitos fatores para ser produzido e você não sabe pontuar exatamente o quanto todos vão gastar, porque depende das condições para você levar as turbinas até lá e fazer funcionar, e os cabos, os fios, os caminhões. Então a pegada de carbono de cada fonte de energia é diferente. Mas, em média, você consegue ver que essas fontes renováveis geram muito menos do que combustíveis fósseis. Mesmo o Brasil tendo essa matriz energética menos poluente, né, com mais energias renováveis, seria interessante também a gente começar a pensar em novas fontes, porque quanto mais vai aumentando a população, a gente tem uma demanda maior, né, por energia. Além disso, né, se a gente começar a produzir mais coisas, tiver mais indústrias, também precisaria mais disso, né? Mas essa discussão do episódio em si não é só para o Brasil, né? É uma discussão para resolver essa questão mundial, né? Então, um exemplo que a gente pode trazer aqui.
A energia nuclear. A energia nuclear, ela funciona basicamente, você esquenta água usando produtos radioativos naturais. Então, a água esquenta, ela passa por turbinas, as turbinas rodam, acabou. Sobe o vapor de água para a atmosfera, as turbinas rodando gera energia elétrica. É como se fosse uma hidrelétrica, só que o que passa pelas turbinas não é água que está caindo, mas é água que está evaporando. Então, a parte radioativa mesmo é que o produto radioativo vai ficar num tanque com água e ele vai esquentar a água pela radiação que ele produz. Essa radiação vai ficar ali, inclusive, ela não vai vazar para o ambiente nem nada. A água vai esquentar, borbulhar, evaporar e fazer a turbina girar. Essa é a ideia. Turbinas girando é uma coisa bem comum, né? Eólicas são pás girando e tal. E qual que é o ganho que você tem em fazer esse tipo de energia? Você consegue fazer em áreas menores. Você não precisa pegar uma barragem e inundar uma área extensa de terra, igual a hidrelétrica faz. Você consegue ter uma produção de energia que é limpa, num certo sentido, porque o resíduo dela é vapor de água. Veja só. Diferente da queima de combustíveis fósseis que solta CO2 na atmosfera e outras coisas, ela gera vapor de água. Mas ela também tem seus problemas. O primeiro problema é que ela não é renovável, de fato. Ela não é renovável. Os produtos que ela usa, geralmente, é o urânio 235, que é um isótopo de urânio, né? Você encontra assim, solto por aí. Você minera, pega o urânio, joga o urânio lá. Ele não é renovável, certo? Na Terra, a gente tem uma quantidade finita de urânio. O tempo vai passar, ela vai diminuindo, uma hora ela vai acabar nesse sentido. Ou acabar não. Uma hora vai ficar caro demais tentar extraí-la da Terra, então você não vai poder mais usar o urânio. Então já não é renovável, isso é um problema. Sim. Porque o ciclo da água é uma coisa que não para. Então realmente a água é renovável, mas o urânio não. Ela também é cara em comparação. Se você olhar o quanto você gasta em dólares pela energia que ela produz, por quilowatt-hora, ela é mais cara que as outras e anda ficando mais cara também em questão de investimento. Então tem um interesse menor nisso, em questão do quanto ela pode retornar para a gente. E um fator muito grande para ela é que ela é impopular. Ela põe medo na população, porque é aquela coisa, a gente pode falar dos ganhos que ela tem, mas você moraria do lado do Museu Nuclear? Você de casa moraria do lado do Museu Nuclear? Tecnicamente, ela é extremamente segura, ainda mais porque se você comparar os danos à vida que ela pode causar em comparação com outras gerações de energia, ela é muito mais segura. Por exemplo, ó, no desastre que aconteceu em Fukushima, no Japão, foi quando a tsunami veio, a tsunami invadiu o reator nuclear, vazou produto e tal. E a cidade é habitada hoje, assim, porque, se não me engano, era polônio. E polônio, ele tem outro tipo de radiação, então acabou rápido, resolveram isso. Nós temos mortes diretas devido ao acidente, a gente tem um total de 0. Teve 0 mortes diretas no acidente, que aconteceu ali na hora, nas semanas que passaram, 0 mortes. A gente tem um trabalhador que morreu 7 anos depois, devido a um câncer de pulmão, que provavelmente ele contraiu por exposição à radiação naquele momento. E a gente tem quase 600 pessoas na cidade que morreram devido à evacuação que foi necessária, feita no momento. E provavelmente a maioria deles eram pessoas que estavam em hospitais, em asilos, e aí a falta de cuidado que aconteceu por causa da evacuação acabou piorando a situação desse pessoal, esse pessoal veio a falecer. Só que a tsunami, então, se você somar tudo, dá umas 600 pessoas, assim, causadas nos períodos, esse valor praticamente não muda. Só que a tsunami no evento matou pelo menos 15 mil pessoas. Então, em comparação, o tragédia de Fukushima é uma tragédia causada pela tsunami do momento. Sim. E tem estimativas que vão olhar o número de mortes geradas pela queima de combustíveis fósseis e elas, no mínimo, prevêem 1 milhão de mortes anuais devido à poluição gerada por combustíveis fósseis. Problemas respiratórios, né? Na população, disso. Acidentes causados nesses ambientes e pela indústria gerada em torno dessa queima. Então, acidentes com trabalhadores, destruição de cidades. Então, a gente estima pelo menos 1 milhão de mortes anuais por isso. Então, em comparação à energia nuclear, ela cria eventos trágicos, mais assustadores. Sim. Mas o efeito da queima de combustíveis fósseis não pode ser negado, porque ele também é violento, porque ele é discreto, silencioso, sabe? Sim. Sobre a energia nuclear, né? Pensando nessa parte de mudança climática, que era uma coisa que a gente estava discutindo, né? Da importância de pensar em energias mais limpas. Qual vai ser o efeito
da energia nuclear nisso? Então, a energia nuclear, ela tem esse apelo, tem um incentivo em cima dela por ela ser mais segura que as outras, por ela ser mais, ela gerar resíduos, além do resíduo que ela gera, o lixo nuclear que você põe num canto e fica parado ali, que a gente pode um dia aprender a lidar com ele, e também a água que ela gera, já é melhor em comparação do que o CO2 que sai muito das outras fontes. Porém, a nuclear, ela tá cara, cada vez mais cara também. A gente tem ideias para poder mudar ela, ideias para mudar o tipo de combustível. Ou ao invés de fazer um reator grandão, fazer vários reatores mini. Tem essa ideia de fazer reatores do tamanho de uma casa, sabia? Tem ideia de você fazer tipo um mini reatorzinho, aí colocar vários deles, mas isso também tá longe de acontecer. Tem um projeto distante para começar a acontecer e tal. Então, por enquanto, não é essa a ideia. Então, mesmo se a gente continuar no ritmo que a gente está com a nuclear, ela, nos próximos 20 anos, não vai resolver a mudança climática. Ela pode prevenir, até 2040, de 2 a 3% das emissões que a gente já tem de CO2, mas ela não pode ser... Lógico, isso ajuda? Ajuda. É alguma coisa. Mas ela não vai ser sozinha a grande solução e ela nenhuma grande ajuda que ela dá também. Então, seria bom se a gente pudesse investir em outros formatos de energia. Pensando nisso, a gente acabou trazendo aqui também para poder discutir as células combustíveis, né? Que é algo que tem recebido mais investimentos recentemente e também participação de empresas, né? Então, é uma coisa que está dependendo tanto do investimento público, né? Na parte de pesquisas nas universidades, quanto também da iniciativa privada. Então, as células combustíveis, a gente tem como referência de países que têm utilizado bastante esse tipo de fonte energética. A gente tem como exemplo a Inglaterra, que eles têm um centro de pesquisa lá específico disso, que eles acabam investindo bastante nessa área, principalmente na Imperial College. Então, é uma coisa bem forte lá dessa universidade. Mas na Inglaterra como um todo tem tido bastante pesquisa disso. E no Japão também, né? O Japão acaba tendo bastante desenvolvimento de automóveis, como é bem conhecido, e acabam utilizando agora células combustíveis. Então, a gente tem algumas empresas, como a Toyota e a Hyundai, que estão utilizando e fazendo o desenvolvimento desse tipo de automóvel que utiliza célula combustível, em vez de utilizar o combustível e a combustão, né, em si, da queima desses combustíveis fósseis. É o motor da explosão, né, clássico. Sim. E a gente tem também, como exemplo de outra empresa que tem começado a investir nisso, a Shell. E a gente aqui no Brasil está começando a pesquisar mais sobre esse tipo de célula, né, combustível, esse tipo de fonte de energia. A gente tem como exemplo a USP, que está, inclusive, com uma parceria com a Imperial College para fazer pesquisas de células combustíveis. E a gente tem também a Unicamp, que anda pesquisando também o desenvolvimento dessas células. E tem também, assim, na USP especificamente, o IPEM está bem desenvolvido nessa parte, mas tem o Instituto de Física, que está com essa parceria junto com a Imperial College. A gente tem o envolvimento também do Instituto de Química de São Carlos. Então, vários institutos diferentes que estão participando do desenvolvimento desse tipo de célula e dessas pesquisas, né? Então, vamos tentar entender como que funciona a célula combustível e por que ela é uma fonte limpa, né, de energia. Por que ela é limpa? Por que ela é renovável? Bom, primeiro, ela é renovável porque a gente não precisa esperar séculos, né, nem muitos anos para esperar. Para o dinossauro virar pastinha, a pastinha ficar preta, tirar da terra, chupar para poder fazer, queimar para lá. A gente não precisa esperar, então, por isso que ela é renovável. E ela é limpa, né, majoritariamente limpa, porque a gente utiliza hidrogênio e oxigênio para gerar energia. Como que funciona isso? A gente tem a célula combustível. Eu vou tentar explicar meio por cima para não ficar muito complexo. A gente utiliza o hidrogênio e ele vai reagir na célula combustível com o oxigênio. E por meio dessa reação, a gente vai ter a produção de eletricidade, de calor e que produto que vai ter? A água.
H2O, ok. Exatamente. Então, ele não é poluente por causa disso, porque o produto final é a água. Diferente de quando a gente tem um motor a combustão que queima, né, um combustível fóssil e libera dióxido de carbono, acaba liberando também vários tipos de componentes com enxofre, nitrogênio, que acabam causando vários problemas, além do próprio aquecimento global, também tem consequências na chuva ácida, né? CO, metano. Acaba destruindo várias coisas, né? Então, tem essa vantagem de que o produto final é a água. Só que, né, a gente tem um probleminha aí na parte do hidrogênio em si. Mas primeiro eu vou falar da vantagem do gás hidrogênio, porque que ele é bom de utilizar em comparação ao motor a combustão, além da parte dele não ter um produto poluente, né, que ele tem a água, ele tem a vantagem também de esses tipos de veículos que utilizam células combustíveis, eles são mais eficientes energicamente, tá? Eles podem usar até 60% da energia do combustível, porque o hidrogênio, né, o gás hidrogênio, ele tem um alto poder calorífico, quase 3 vezes superior ao diesel, ao gás natural e à gasolina. Então, ele tem esse apelo energético também. Ele roda mais com a mesma quantidade, assim. Exatamente. Então, acaba sendo mais eficiente mesmo. Ele é mais eficiente e eficaz. Ele produz mais energia do que a gente utilizar os outros tipos de combustível. Só que, como eu falei, ele tem um probleminha, né? Que como a gente utiliza o hidrogênio, de onde a gente vai obter esse gás hidrogênio? Como a gente vai captar ele, de onde a gente consegue? Então, a gente poderia utilizar ele, conseguir adquirir ele por meio da água, né? Então, a hidrólise da água, a gente poderia adquirir hidrogênio. Mas isso daí acaba gastando muita energia para conseguir fazer essa hidrólise. E também a gente teria que usar reserva de água. Então, ele acabaria de deixar de ser tão limpa assim, né? Que a gente ia ter que usar a reserva de água, então não ia compensar. Além dessa questão, tem o problema também do gás hidrogênio ele ser altamente inflamável. Então ia ser muito difícil para a gente conseguir armazenar ele e também para fazer o transporte dele, né? Como que a gente ia conseguir fazer o transporte de uma coisa altamente inflamável? E gás então, também. Então imagina a infraestrutura para colocar uma série de dutos e blá, 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 blá. Então, qual uma solução? A gente precisa do hidrogênio, mas pegando assim da hidrólise da água, acaba não dando certo. Então, o que a gente pode fazer? Qual é a opção? E lembrando que o Brasil está investindo nisso, né? Já tem uma explicação também por quê. A opção é a gente usar o etanol. Então, a gente utilizando o etanol, ele vai decompondo ele, a gente vai conseguir o hidrogênio que a gente quer para poder fazer essa reação com o oxigênio na célula combustível. E a gente vai, mas além de conseguir o hidrogênio por meio do etanol, a gente acaba conseguindo também o gás carbônico, né? Temos um probleminha aí. Então, a gente tem... sempre tem algum probleminha, né? Não tem como ser 100% limpa. Mas o gás carbônico, né? O dióxido de carbono, que a gente obtém por causa do etanol, ele acaba sendo numa quantidade bem menor do que quando a gente utiliza a combustão, né? A queima de etanol, queima de gasolina. Bem menos. Exatamente. Então, bem menos nesse caso. Então, a gente utilizaria uma coisa que já tem muito no Brasil, que é o etanol. Então, a gente aproveitaria algo que a gente já produz para ter uma fonte de energia menos poluente do que as outras, né? Então, a gente tem o etanol como uma opção melhor por causa disso, embora se fosse só o gás hidrogênio diretamente, a gente teria menos poluição, a gente não ia conseguir fazer esse armazenamento e transporte de uma maneira muito segura e também teria a parte de ter que usar reserva de água. Então, a melhor opção, pelo que se anda vendo até o momento, parece ser o uso do etanol em si. Mas, assim, uma coisa que eu quero enfatizar, que eu não sei se ficou claro, é que as células combustíveis, elas não servem só para carros, né? É que tem sido feita muita pesquisa em relação a carros, porque tem empresas que estão investindo para desenvolver carros, são empresas de carros. Mas também acaba sendo utilizado
em casas, no Japão. No Japão, eles utilizam células combustíveis já em algumas residências, em algumas moradias. Então não precisa ser algo só para os carros. Pode ser fonte de energia geral para outras coisas também. A gente pode tentar utilizar, aplicar em indústrias também, em moradia, como foi citado, e em outros tipos de coisas. Engraçadinha a ideia de você ter uma eletrólise rolando dentro da sua casa, assim, nos tubos, nos canos. É muito divertidinho. Mas pensando assim, né? A gente trouxe alguns exemplos, a gente se aprofundou mais na parte de energia nuclear e nas células combustíveis. Só que será que existe alguma outra coisa para a gente pensar de fonte de energia que ninguém pensou ainda, né? Que a gente trouxe coisa que não é muito discutida. Isso. Porque a eólica, a solar já são mais conhecidas popularmente. Sim, tá um pouco batido já. E aí, e se a gente pensasse agora, começasse a discutir em fontes de energia que ninguém pensou ainda? Tentar pensar renováveis, limpas. Utilizar coisas que já produzem muita energia, mas que essa energia é desperdiçada por aí. Sim. A gente tá oportunidades perdidas. Você tem alguma em mente aí, Bonfim? Alguma fonte interessante? Eu perdi, não tenho nenhuma. Poderia colocar alguma coisa para absorver energia do lado de uma escola infantil, né? Ali para pegar aquela energia dos gritos das crianças. Isso. Toda hora do recreio vai ter um pico, assim, muito grande de produção de energia. Isso, uma coisa muito útil. Daria para utilizar. Do inferno criado pela criançada, vai ser um negócio extremamente lucrativo. Como a gente falou, uma energia se transforma em outra, a gente pega a energia sonora da gritaria das crianças. Você pode iluminar a escola deles em cima disso. Só. Olha que coisa produtiva. É uma escola que se autogera, é uma escola zero resíduo. Nossa, perfeito. Ela é renovável, veja só. Totalmente limpa. Eu gosto dessa, eu gosto da ideia também de você colocar energia da pressão do pessoal caminhando no Terminal Santo Amaro, no Terminal Luz, no Anhangabaú. Nossa, se você colocar tem uma assim, energia ali. Vai ter uma... Na 25 de março. Pegado se você faz uma reforma da 25, coloca um chão assim especializado, que eu imagino que já existe isso mesmo, e coloca ali, ó, do dia 20 de dezembro até dia 12 de janeiro. Pronto. Você não vê se você não consegue iluminar. Você consegue abastecer a USP de energia por um mês. Se botar na fila do bandejão, sim. Bota ali. Na fila do central. Põe ali embaixo pra pegar a energia. Você colocar aquele pico ali, ó, do meio-dia até as 1, você consegue esquentar, manter a comida do central quente, só com o pessoal entrando. A pisada da galera. Que coisa incrível. Num show de piseiro, né? Pensando que a gente tá usando isso das pegadas, talvez num show de piseiro seja um... Que poético isso, né? No show de piseiro, o seu pisão no chão, alimentando o piseiro que você tá ouvindo. E pode propor, assim, umas batalhas de dança, umas coisas pra incentivar mais a galera a pisar, fazer o piseiro ali. Você vai criar uma pressão na indústria fonográfica para as coreografias envolverem pisadas no chão cada vez mais. Sapateado. Sapateado obrigatório nas escolas dos 6 aos 16 anos. Nossa, muito bom. Pensando no futuro energético da sociedade. Você tá criando um cidadão, assim, né? Sim. E assim, para não usar a palavra popular, mas os gases emitidos pelas pessoas traseiramente. Isso configura queima de gás natural? Isso é uma questão, porque se for o caso, a queima... Aí já não é limpa. Não é limpa, não é limpa. Acho que tem de forma metano, nenhuma né? é limpa, né? Não é que nojo. Mas não dá certo. Acho que a queima de metano não é limpa. A gente teria que fazer mais estudos em cima. Igual foram as células combustíveis. E como ia armazenar, né? E como ia armazenar? E as pessoas iam andar com balões presos, uma coisa... Não, eu comi, não tem muito tempo que eu comi também. Não sei se quero muito pensar no armazenamento. Essa ideia vai pro fim da lista. Tá bom. É que assim, né? Às vezes ela é menos poluente do que o próprio petróleo, gás natural em si. Você pode substituir. Então, é igual a célula combustível. Mas tirando. Talvez, entendeu? Isso. Às vezes você troca uma hidrólise por uma hidrólise que gera carbono, mas nesse sentido. Então, tem que ter alguém pensando sobre essas coisas. Tem que pensar no armazenamento ali da energia também, ver como que a gente vai transformar, então, relacionado a movimento. Vai gerar tantos empregos em cima, os engenheiros, os arquitetos, o pessoal que vai testar os equipamentos e tudo mais. Você vai gerar uma série de tecnologia. É isso que o Brasil precisa para ser mais visto lá fora. Sim. Realmente. Inovações. Isso. Exportar tecnologia.
Colocar ali num baile funk também, numa coisa que a gente ia conseguir pegar Algo que bastante. trema mesmo. Algo É. que trema mesmo. Pegar a energia sonora das caixas dos paredões. Isso. Daria pra pegar ali também. A gente pensou muito na parte da parte de impacto, né? Da pisada de coisa. A gente pensou muito nessa energia mais relacionada à cinética. Isso. E na sonora também, né? Um O negócio que de mais a gente poderia... vibrações. No calor, onde que poderia, né? Talvez Do mesmo jeito que observar- tem geotérmica, você já entrou num ônibus lotado umas 6h30 da tarde, você sabe que calor não falta. Verdade. Realmente, a geotérmica está com uma competição muito ferrenha com o calor que faz lá dentro. Eu acho que você consegue fazer uma turbina rodar, fazer uma hélice girar facilmente. Interessante também isso aí. Acho que tá bom, né? Tem bons exemplos já, né? São ideias assim para levar para o ministério, né? Para você debater com grandes... Isso tem que ser grandes mentes como a nossa. Uhum. Como a nossa, que é uma só, inclusive. Inclusive, como eu falei que são duas mentes. Com a Cada nossa, cada um é um hemisfério. compartilhado. Assim como compartilha o microfone, Cada um, compartilhamos. cada um de nós é um hemisfério, porque sozinho não consegue fazer uma ideia. Sim. Então, galera, depois desse momento de ideias peculiares, né? De nós que não somos engenheiros nem arquitetos, mas que a gente usa nossa mente para o bem, pensando no bem da humanidade. A gente agradece a presença de quem está ouvindo, manda um abraço para todo mundo. Esse papinho que a gente teve expôs um pouco dos assuntos que a gente lida nessa questão E possibilidades também, né? que é uma coisa séria, que todos os países do mundo estão lidando, e apesar de a gente ter várias opções com o que já tem e com novas possibilidades que estão sendo pesquisadas agora, a gente vê uma prospecção interessante para o futuro, pelo menos no futuro próximo, certo? Mas a gente tem que encarar a situação com bom humor ainda, porque esse é o jeito, certo? Você não pode tentar encarar com um olhar negativo, porque tem pesquisa sendo feita e eu acredito que a situação pode melhorar bastante no futuro próximo, certo? Sim, estamos caminhando para isso. O objetivo foi mostrar para vocês que a gente tem opções que talvez o público geral não conheça tanto. A gente quis discutir aqui, trazer alguns dados para vocês e também no final, né, encerrar ali com um bom humor para a gente poder pensar nessas questões de energia, né? Talvez discutindo com humor, as pessoas entendam melhor o que é energia. Isso. Transformação de energia. Se você sentiu que as metáforas e a palhaçada chegaram em você, você entendeu o conceito de energia. Sim, exatamente. Principalmente de conservação e transformação de energia, né? Isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Quem sabe um próximo episódio sobre um tema assim. Isso, quem sabe, dependendo da pressão do público, isso possa acontecer. Inclusive, obrigado, viu, galera, por estar aqui, viu, com a presença da incrível host, que é a Agnes. Eu quero agradecer você, Bonfim, por ter aceitado participar aqui. É lógico. E a gente pôr em prática aí essas habilidades de podcast. Isso. Nossos comunicadores e físicos. Anos de treinamento. Sabe o que é o oposto de podcast? O quê? Não podcast. Não. Foi bem? Galera, ó, falou, viu, depois dessa. Tchau. Tchau, gente.